Oi pessoal, eu sou a Fernanda e no vídeo de hoje eu vou estar falando de livros que falem sobre o Holocausto. Mas antes de eu estar dando essas dicas para vocês, não esquece de deixar o seu curtir e se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre receber os próximos vídeos. E não esquece, se for fazer alguma compra pela Amazon, compre pelo meu link que você ajude muito ao crescimento do canal. E também não esquece de me seguir nas redes sociais, eu vou deixar todos os links aqui. E recentemente eu decidi que eu vou estar fazendo live na Roxinha. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar aqui o link para vocês irem se inscrevendo, para vocês estarem me seguindo por lá, para quando sair a primeira transmissão, vocês estarem me seguindo e participar da live. Antes de estar dando as dicas, eu vou estar falando um pouco sobre o que foi o Holocausto. Eu sei que pode ser que todo mundo conheça, mas tem algumas pessoas que não conhecem ou sabem pouquíssimas coisas. Bom, e o Holocausto é o nome que se dá para o genocídio cometido pelos nazistas ao longo da Segunda Guerra Mundial. Matou aproximadamente 6 milhões de pessoas, entre eles judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos, mentais, aquelas pessoas que para eles não tinham a raça pura, que seria a raça ariana, mas principalmente os judeus. E uma das primeiras ações que os nazistas tomaram na época foi, eles passaram a criar leis onde proibia os judeus de ter cargos públicos, médicos, advogados. Eles não podiam estar frequentando a escola, eles tinham horário para entrar em determinado local. Então, assim, eles aos poucos foram tirando todos os direitos dos judeus, até que eles chegaram na etapa dos campos de concentração. Então, muitas pessoas foram para os campos de concentração e lá eles dividiam quem era, para eles, poderia se aproveitar para trabalhar para eles, né, nos campos de concentração, e quem eles achavam que não tinha utilidade para eles mandavam direto para as câmaras de gás, direto para a morte. Então, gente, isso foi um fato que aconteceu, infelizmente, na nossa história. Uma tragédia que sempre vai marcar e que sempre deve ser falada, porque acontece que muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o que foi o Holocausto. Algumas pessoas tentam negar que de fato aconteceu, infelizmente, muitas pessoas negam. Algumas pessoas apoiam o nazismo, apoiam esse tipo de atitude. Então, por isso, eu resolvi trazer essas dicas e falar um pouco. Tá? E eu vou estar dedicando esse vídeo ao Alexandre. Ele me pediu algumas dicas, não de livros, né, porque ele não lê, mas ele pediu dicas de vídeos que falassem sobre o Holocausto. E para isso, eu vou estar dando algumas dicas de livros. E um desses livros tem um filme, então já vai servir para ele. E o primeiro livro que eu vou indicar vai ser o primeiro livro que eu li, fora os livros de história, que foi O Menino do Pijama Listrado. Esse livro aqui, ele não é uma história real, mas ele é baseado na Segunda Guerra Mundial. Ele tem como plano central esse fato histórico que marcou a humanidade, né? E nesse livro aqui, o que eu mais gosto é que em meio a tanta barbaridade, em meio a tanta crueldade, em meio a um momento tão difícil, surgiu um sentimento muito bonito entre duas crianças, que foi a amizade. Aqui nesse livro a gente começa acompanhando a história do Bruno, que é um garoto de apenas 9 anos. O pai dele é um oficial da Alemanha. Então, determinado dia, eles vão ter que se mudar para uma casa no campo. Eles são muito ricos, então o pai dele vai ter que trabalhar lá. Então, óbvio que a família tem que acompanhar. Quando eles chegam lá, o Bruno tem somente aquela casa, não tem nenhuma criança para brincar. Ele tá achando bem difícil. Aqui, às vezes, a gente vai ter o ponto de vista do Bruno, que é um garoto de 9 anos, como eu disse. E aqui a gente vai ver que ele tá triste porque ele não tem ninguém para brincar, não tem o que fazer, ele tá entediado. E às vezes a gente pode achar bobeira, mas é uma criança que não sabe o que tá acontecendo, ele não entende nada do que tá se passando. A única preocupação que ele tem é se divertir. Até que um dia ele tá na janela do seu quarto e ele avista assim um lugar bem diferente, um lugar cercado por cercas, né? Então ele resolve explorar aquele lugar, ele resolve descobrir o que é, já que ele tá entediado. E chegando lá, ele vai se deparar com aquela cerca gigantesca. E lá ele vai conhecer um garotinho chamado Shemuel, que é um judeu. Ele, como a gente sabe, como eu falei, né? Ele foi uma das pessoas que foi para um desses campos de concentração. Esse é um campo fictício, né? Mas lá ele tá preso e lá eles vestem essa... Eles têm essa roupa que é listrada, por isso que é o menino do pijama listrado. E eles dois passam a conversar e passam a se conhecer, e o Bruno inocentemente fica perguntando por que ele fica daquele lado. Então é bonito ver como a amizade deles vai crescendo, como eles vão se conhecendo, como eles vão se apegando um ao outro, até que um dia o Shemuel vai... O nome dele é bem difícil, é Shemuel. Até que um dia ele vai dizer pro Bruno que o pai dele sumiu, ele não tá conseguindo encontrar o pai dele,
E o Bruno, então, vai tentar ajudar a encontrar o pai dele. E é aí que tá o ponto da questão. Então, aqui é uma leitura difícil, é uma leitura triste, emocionante, mas é lindo ver como a amizade deles, em meio a todo esse caos, foi se construindo. Mesmo as pessoas dizendo pra ele não chegar perto dele, né? Ele ia pra lá escondido, inclusive. E, gente, quando eu assisti o filme, que tem, né, tinha na Netflix, eu não sei se ainda tem, mas eu creio que tem. Eu chorei demais. Na última cena do livro, eu chorei muito, muito, muito. Mesmo porque eu já choro quando o tema é a Segunda Guerra Mundial. Mas quando se trata de crianças, é muito pior. Então, me emocionei bastante com esse final e eu super indico esse livro. É uma ótima leitura para todas as idades. É lógico, como eu disse, se for uma pessoa muito nova que ainda não estudou sobre a Segunda Guerra Mundial, vai precisar de um adulto para estar falando mais, explicando detalhes desses fatos. Então, gente, eu super indico. E é um livro bem curtinho, ele é bem pequenininho. E, gente, a minha edição tá novinha e ela é bem antiguinha. Então, eu tenho um apego a essa edição, assim... Sabe, foi porque foi o primeiro livro que me abriu portas para ler mais sobre o Holocausto. Então, gente, leiam, por favor. E a próxima indicação é Canções de Niná de Auschwitz. Esse livro aqui também, eu amei esse livro. E o final, assim, é de te dar, assim, um nó na garganta. Aliás, você lê o livro todo com um nó na garganta. Nesse livro, a gente vai acompanhar a Elaine Heinemann. Ela é uma alemã. Ela e sua família passaram 16 meses nos campos de concentração, né, de Auschwitz. E a Elaine, ela é alemã, né, e também é enfermeira. Então, certo dia, a Gestapo bate na porta da casa dela e diz que o marido e os 5 filhos dela têm que acompanhar eles para algum lugar, né? Eles não informam de fato o lugar. Ela não era obrigada a ir porque ela era alemã, então eles dizem que só quem tem que ir é o marido e os filhos. Mas é óbvio que ela não pensa 2 vezes e vai junto com eles. Ela diz que não vai abandonar a família dela em um momento desse e vai junto com eles. E o marido dela, né, eu nem falei, mas o marido dela era cigano, e para eles também, eles eram a escória da sociedade também, né, eles não se importavam, para eles só era gente quem fosse da raça ariana, uma raça pura. E quando ela chega no campo de concentração, por ela ser enfermeira, ela já vai ser logo transferida para a ala da enfermaria, e ela vai trabalhar junto com o Joseph Mengele. Para quem não conhece, o Joseph Mengele, ele ficou conhecido como o Anjo da Morte. Ele fez diversos experimentos com crianças, com as pessoas, mas ele tinha, assim, uma doentia. Ele já era doente, né? Mas o ponto central dele eram gêmeos. Ele fez diversos experimentos com crianças que nasceram gêmeas. Então, a maioria não sobreviveu. Muitas ficaram com sequelas até os tempos de hoje. Inclusive, eu vi um vídeo no YouTube onde uma delas falava que a irmã dela faleceu, não resistiu, e ela até hoje sente muitos problemas de perna, coluna, tudo isso por conta dos experimentos. E aqui nesse livro, quando ela tá conversando com o Joseph, né, ela vai meio que criando formas de melhorar a vida das pessoas. Então ela vai criar meio que uma creche no campo de concentração, só que óbvio, né, ele aceitou fazer essa creche, mas por algum motivo sórdido, né, ele não ia aceitar criar uma creche só porque ele era bonzinho, não, ele tinha suas segundas intenções por trás disso. Então aqui a gente vai acompanhar a vida dela e da sua família, e quando os campos de concentração foram fechados e a Segunda Guerra Mundial acabou, eles começaram, né, a vasculhar os campos de concentração, e lá eles, nas coisas, nos documentos do Joseph Mengele, eles encontraram o diário da Elaine. Esse livro aqui são parte do diário dela. Então o Mário Escobar, ele fez a história baseada no diário, né, que ele encontrou dela. Então é um relato bem triste, muito sofrimento, mas também a gente vê grande esperança da parte, né, porque eles tentam sobreviver, mas o final é muito triste. Mas eu indico muito, essa é uma ótima história. E aqui eu fiz uma marcação bem no primeiro capítulo, que foi bem no prefácio, que foi a seguinte: nós, seres humanos, somos pequenos ciscos no meio do furacão dos acontecimentos. Mas a história de Elaine nos lembra de que podemos ser donos do nosso destino, mesmo com o mundo inteiro contra nós. Então, assim, essa frase assim, me marcou bastante, tanto que foi a primeira coisa que eu marquei. E, gente, leiam esse livro. É muito bom, muito triste, mas leiam. E a próxima dica que eu vou dar aqui, eu já falei dele aqui no canal, então eu vou falar brevemente, que é Os Fornos de Hitler.
Esse livro aqui conta a história de uma sobrevivente, que foi a Olga Lendl. E nesse livro a gente vai ter aqui acompanhar a história da Olga, que foi uma sobrevivente do Holocausto. E aqui ela vai narrar como se ela estivesse contando, escrevendo em um diário, né, de forma leve e descontraída. Mas na realidade não é, né, porque é um tema muito pesado. E é um assunto muito sério, um assunto muito triste. E aqui ela vai contar detalhadamente como foi viver em um campo de concentração, né? Como foi sobreviver ao horror, como era a alimentação, como era a questão de dormir, medicamento que não tinha. Ela conta vários detalhes, ela conta, assim, de forma assim, bem sincera, tudo o que aconteceu com ela. Então, é um livro muito triste. E eu acho, assim, de todos os livros que eu já li sobre o Holocausto, esse foi o que mais me marcou. E, assim, uma coisa que me marcou muito nesse livro foi porque quando ela e a família dela foi levada para o campo de concentração, né, que foi Auschwitz-Birkenau, lá, quando eles saem do trem, né, que eles são transportados em um vagão de transportar gado, em situações horríveis. Muitas pessoas nem chegam vivas porque é muito longe, então algumas vão morrendo no caminho. Quando ela chega lá, ela vê uma fila enorme, algumas pessoas indo para o lado, outras pessoas indo para o outro. Quando chega lá perto, tem uma fila que uma vai para trabalhar nos campos de concentração se eles acham que você tem força suficiente. Se eles acham que você não tem nada para fazer lá, eles simplesmente mandavam as pessoas para a câmara de gás. Quando eles estavam perguntando a idade, questão de ser novo, idoso, então ela pensando que está livrando o filho dela de viver num trabalho escravo, ela vai mentir a idade dele. Então ela vai para a fila de quem vai para trabalhar e ele vai para outra fila. Então depois ela vai descobrir que na realidade ele foi enviado direto para a câmara de gás. Então, vocês têm noção do que foi que ela passou quando ela descobriu isso. Foi aterrador quando ela descobriu isso. Assim, então, eu fiquei muito, muito, muito triste. E vocês imaginam ela. Então, é um livro muito emocionante que eu super indico para você estar lendo. Bom, e um outro livro que esse eu li no Kindle Unlimited foi Depois de Auschwitz. Esse aqui a gente vai conhecer a história da Eva. Como o próprio nome diz, ela vai contar a história dela depois de Auschwitz, como foi que ela conseguiu retomar a vida dela. Mas durante a leitura, ela vai contando fatos sobre a época que ela estava no campo de concentração. Quando ela foi transferida para o campo de concentração, ela tinha apenas 15 anos. Foi ela, a sua mãe, seu pai e seu irmão. Então lá ela passou por coisas assim horríveis. Inclusive, a mãe dela, que foi a Fritz, se casou com o pai da Anne Frank, que eu vou estar falando em seguida. Quando elas são libertadas do campo de concentração, elas passam por várias coisas. Elas vão tentar procurar o pai e o irmão, e elas passam vários meses procurando, até que elas vão descobrir que o pai e o irmão foram mortos. Então, assim, ela perdeu o chão, porque ela era muito apegada ao pai dela. Então, ela vai tentar voltar à vida, mas ela não estava conseguindo se adaptar. Ela não estava conseguindo seguir em frente. Estava sendo muito difícil para ela. Basicamente, ela estava tentando aprender a viver de novo, porque depois de tudo que ela passou, ela não era mais a mesma, né? Nem tem como mais. Bom, então aqui sim é um relato bem tocante, bem sensível, de como carregar um passado tão trágico, de como voltar à vida, sabendo por tudo que ela passou. E depois que a mãe dela e o Otto Frank morrem, ela vai tentar continuar o trabalho deles, que era contar a história da Anne. Então, gente, super leiam, mas já sabendo que é um livro muito triste, mas assim, com uma ponta de esperança, né, porque ela conseguiu, mesmo com tudo que ela passou, ela conseguiu sobreviver, ela conseguiu voltar, ela conseguiu criar uma nova vida para ela. E o último livro que eu vou estar indicando vai ser O Diário de Anne Frank. Esse aqui foi um dos últimos que eu li. Eu demorei muito para ler esse livro, não porque eu ia achar que ia ser ruim, mas porque eu achei que realmente ia ser o mais pesado. Aqui a gente vai, né, como acho que todo mundo conhece, é um dos livros mais famosos. Já teve várias edições, foram publicados em vários países. Ele já foi traduzido para mais de 67 línguas, então, assim, é um livro bem conhecido. Aqui a gente vai acompanhar a Anne Frank, que era apenas uma adolescente quando tudo começou. E as pessoas começaram a ser deportadas para os campos de concentração. Então, ela e a família dela se escondem em um anexo que tem no trabalho do pai dela. Então, elas passaram muito tempo escondidas lá, ela, o pai dela, e a irmã e a mãe, e depois disso outras famílias também passaram a ir para lá. Então aqui é basicamente mesmo assim um diário que não tem nada de básico, porque a gente vai acompanhando aqui o dia a dia dela, os problemas de uma adolescente, as dúvidas, os medos, a fé que ela tem. A gente vai ver os medos que ela tem, e é muito triste como ver
o medo que eles sentiam, como as coisas foram mudando, como cada morador do anexo foi mudando, foi ficando com medo. Descobriram o anexo, né, onde eles estavam escondidos, e a Anne e toda a sua família foi enviada para o campo de Auschwitz, e lá eles passaram por coisas horríveis. Infelizmente, a Anne Frank não sobreviveu. Ela foi transferida para o campo de Bergen-Belsen, e lá ela faleceu, ela teve tifo, que era uma doença que matava praticamente todas as pessoas no campo de concentração. Então, acho que é por isso que é um livro que até hoje emociona muitas pessoas, porque a gente literalmente lê, a gente lê e vê que ela estava com esperança, que ela estava com fé que ela ia sobreviver. A gente vê como cada pensamento dela, para no fim das contas, a gente chegar em uma certa parte do diário onde ela simplesmente para de escrever e a gente saber o que realmente aconteceu. Eu acho que por isso que esse é um dos livros, assim, dos mais tristes que eu li. Os Fornos de Hitler, eu tô lendo a história de uma sobrevivente, Depois de Você também. Mas aqui não, aqui a gente tá lendo a história de uma adolescente que tinha uma vida toda pela frente e que simplesmente não teve mais por conta dessa barbaridade que aconteceu. E é por isso que eu vou continuar lendo esses livros, eu vou continuar falando sobre isso. Vai se tornar repetitivo aqui no canal, mas eu vou continuar falando sobre o Holocausto, porque é algo que a gente não deve esquecer e não deve repetir. E é isso, gente. Bom, gente, desculpa, mas é isso. Esse é um livro, assim, que me emociona muito, porque, como eu disse, ela tá escrevendo o diário, do nada ela para e a gente sabe o que aconteceu, e é muito triste. Bom, gente, então essas foram as dicas. Eu espero muito que vocês tenham gostado dos livros. São ótimos livros, tristes, mas bons livros, que todos deveriam ler. E eu super indico pra vocês. Então, se você já leu algum livro do Holocausto, deixa aqui nos comentários pra mim estar conhecendo esse livro e ler também. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.